Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre a neurofisiologia das técnicas manuais articulares. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal ou não acompanha a rede social, considere inscrever-se. Tradicionalmente, a articulação ela é avascular e uma parte da sua nutrição ela é fornecida pelo plasma, que passa pela fenestra endotelial e então entra no ambiente intraarticular. Uma outra parte ela é produzida pelo sinovócito, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico e o plasma eles se juntam e formam então o líquido sinovial, capaz de nutrir e lubrificar a articulação. Na medida em que nos movimentamos, ocorrem mudanças pressóricas nos vasos próximos à articulação, estimulando então, por aumento da pressão hidrostática, a saída do plasma para a articulação. E também ocorre nessa mesma movimentação uma estimulação do sinovócito para produzir o líquido sinovial. E na medida em que esse líquido sinovial vai preenchendo a articulação e fazendo seu papel de nutrição e lubrificação, posteriormente ele é absorvido pela cartilagem articular, especificamente pelas células que a compõem, que são os condrócitos. Com a parada da movimentação, ocorre então uma diminuição da produção do líquido sinovial e, consequentemente, uma rigidez nessa articulação. As técnicas manuais articulares promovem, então, um aumento da produção de líquido sinovial, resgatando, então, contribuindo para resgatar a mobilidade do indivíduo. Tradicionalmente, o tecido conjuntivo ele compõe diferentes estruturas do nosso corpo, estruturas essas que o fisioterapeuta aborda com certa frequência. Como, por exemplo, a cápsula articular, que é uma estrutura que a gente vai estar falando, uma intervenção específica nela, nesse módulo e nesse curso especificamente, mas o tecido conjuntivo ele também compõe outras estruturas, como ligamento, tendão, aponeurose, tecido conjuntivo muscular, como endopério e epimísio, tecido conjuntivo neural, como endopério e epineuro. Tá? Então, diferentes estruturas no nosso corpo respondem a essa mesma fisiologia que a gente vai comentar agora, especificamente ligada à molécula de colágeno. O colágeno ele é produzido pelo fibroblasto, tá? E essa molécula colagenosa ela possui polaridade, um polo positivo e um polo negativo. Na medida em que nós nos movimentamos, ocorre a formação de um campo piezoelétrico capaz de reorganizar e orientar as moléculas de colágeno no sentido e direção desse movimento. Essas moléculas de colágeno elas são separadas por líquido intersticial, que é o líquido do intertício, que está dentro da matriz tecidual e separa então essas moléculas. Conectada nas extremidades dessas moléculas, nós temos uma glicosaminoglicana chamada fibronectina, que é uma molécula de ancoragem. Com a parada do movimento por imobilidade ou a diminuição do movimento, ocorre uma diminuição do fluxo intersticial e a aproximação desses elementos da matriz. Quando esses elementos da matriz eles se aproximam, essas moléculas de ancoragem, então, elas se atraem, seja por carga ou por interação física propriamente dita, e formam, então, ligações cruzadas anormais do colágeno. Essas ligações cruzadas estão presentes em diferentes contextos, como padrões capsulares de bloqueio de movimento articular e entre outras situações, como restrição do tecido miofacial e restrição do tecido neural, formando, por exemplo, tensão neural adversa. Diferentes são os efeitos fisiológicos das técnicas manuais articulares, como o aumento do fluxo intersticial, o resgate desse fluxo intersticial, aumento na produção do líquido sinovial, como explicado anteriormente na parte de fisiologia da articulação, controle inibitório da dor e relaxamento da musculatura por consequência desse controle inibitório da dor,
técnica manual articular, especificamente, que é hipoalgésica, quebrando o ciclo dor-espasmo-dor. Quebra das ligações cruzadas anormais do colágeno e, consequentemente, a mobilização, o deslizamento articular, ele forma um novo campo piezoelétrico capaz de reorientar as novas moléculas de colágeno produzidas e, então, reorganizar aquele tecido conjuntivo especificamente. Reorganização dos elementos da matriz tecidual. Reposicionamento articular, corrigindo então a falha posicional. Reorganização artrocinemática dos movimentos acessórios, como rolamento, deslizamento ou giro, e também, por consequência, a reorganização do movimento fisiológico, que é o movimento osteocinemático. E a recalibração proprioceptiva por estímulos em mecanorreceptores articulares, e essa estimulação nos mecanorreceptores articulares ocorre via leminiscal, relacionada com propriocepção consciente, e via extraleminiscal, relacionada com propriocepção inconsciente. Os mecanorreceptores articulares, eles podem ser classificados em tipos. O primeiro deles, o tipo 1, possui um limiar baixo e adaptação lenta. Este mecanorreceptor ele é sensível a pressões capsulares, como aquelas que são induzidas nas técnicas manuais articulares, e também ele é sensível a pressões musculares, que os músculos estabilizadores, que são músculos mais profundos, que têm grande quantidade de fibra vermelha, e se inserem próximo ao eixo articular, e também alguns deles têm, por exemplo, como o multífido, tem inserção na cápsula articular, eles também geram diferentes tensões nessas estruturas, nesses mecanorreceptores capsulares. A sua função proprioceptiva, basicamente, é despolarizar na estática ou em repouso. Um exemplo de uma técnica é a mobilização articular, que geralmente acontece em decúbito, seja decúbito dorsal, lateral ou decúbito ventral, e também o NEGS, que é o deslizamento apofisário natural, que ocorre com o paciente na posição sentado, ou seja, na posição vertical, pode ser sentado ou em pé. O mecanorreceptor do tipo 2, ele possui um limiar baixo e também uma adaptação rápida. Ele é sensível também a pressões articulares, nas técnicas manuais articulares, e também sensível a mudanças no controle de tônus e tensão dos músculos estabilizadores. A sua função proprioceptiva ela já é diferente. Ela ocorre no início e no fim da amplitude de movimento, e ele não despolariza no repouso. Então, um exemplo de técnicas que estimulam o mecanorreceptor do tipo 2 é a mobilização com o movimento, na coluna o SNEGS, e nos membros, seja o membro superior ou o membro inferior, o MWM. Os receptores de dor aguda e crônica, que são conhecidos como nociceptores, eles possuem uma localização na cápsula articular e são chamados de nociceptores articulares. Os aferentes tipo 3 possuem fibras do tipo A delta, que são fibras mais mielinizadas, que conduzem então rapidamente à informação de dor aguda. E os aferentes do tipo 4 possuem fibras do tipo C, que são fibras não mielinizadas relacionadas com dor crônica. Ambas as fibras do tipo 3 e do tipo 4 modulam a atividade do motoneurônio gama, que está localizado e relacionado com a fibra intrafusal. Estimula especificamente a parte polar da fibra intrafusal. E ocorre também uma modulação no motoneurônio alfa relacionado com a fibra extrafusal, onde estão os elementos contráteis propriamente ditos, actina e miosina. Essa estimulação alfa-gama promove uma modulação no tônus muscular e também no controle postural do indivíduo. Então, a dor aumenta o tônus muscular e promove alterações proprioceptivas no controle motor e ou postural do indivíduo. As técnicas manuais articulares têm diferentes efeitos neurofisiológicos. O principal deles é a hipoalgesia, que promove uma inibição muscular reflexa e também promove
um efeito autonômico de diminuição da pressão arterial e também da frequência cardíaca, e esse efeito está relacionado não a técnicas de manipulação e mobilização na coluna, mas as evidências mostram que manipulação e mobilização em regiões das articulações periféricas, como por exemplo o cotovelo, promovem também essas mudanças autonômicas de forma imediata. E o último efeito é a mudança no controle motor e também na propriocepção do indivíduo, modulando a sua atividade alfa-gama. Uma das bases neurofisiológicas das técnicas manuais articulares é a compreensão dos arcos de feedback e feed-forward. O feedback consiste também no arco de feedback periférico e o feed-forward também é conhecido como feedback central. As técnicas manuais articulares aqui representadas estimulam os mecanorreceptores do tipo 1 em repouso e também do tipo 2, que ocorre esse estímulo no início ou fim da amplitude de movimento. Essas estimulações mecanoceptivas geram informações aferentes que entram pelo corno posterior da medula, fazem sinapse com o interneurônio excitatório que estimula o motoneurônio alfa no corno anterior da medula. Esse estímulo promove a contração muscular, estimulando a actina e miosina. A contração muscular promove um estímulo na fibra intrafusal do músculo que sofreu essa contração, gerando então um novo arco reflexo, ou seja, uma estimulação aferente gama entrando pelo corno posterior da medula e reforçando então essa sinapse. Esse estímulo e esse arco reflexo ele não fica limitado apenas à periferia, mas esse estímulo cruza a medula e ascende por via leminiscal e extraleministal. A via leminiscal, que passa pelo leminisco medial, vai para o tálamo e é retransmitido para as subáreas do córtex. No caso aqui, especificamente, no contexto das técnicas manuais articulares, a subárea que percebe as informações mecanorreceptivas articulares. A via extraleminiscal, ela passa pelo cerebelo, que controla o tônus e o reflexo, e do cerebelo ela modula a atividade dos núcleos da base, e essa informação então ela é retransmitida para a área motora suplementar, e por área de associação ela passa para a área pré-motora. Da área pré-motora, ainda totalmente em nível inconsciente, sai então, origina-se a via córtico-retículo-espinal, porque passa pela formação reticular no tronco encefálico. A via córtico-retículo-espinal vem então, no arco de alça longa ou feed-forward, reforçar essa atividade do motoneurônio alfa no corno anterior da medula, reforçando então a mudança tônica induzida pela técnica manual articular. Contraindicações e precauções no contexto das técnicas manuais articulares. A primeira delas é a hipermobilidade, que quando mobilizado um segmento hipermóvel, pode ser induzido a falha posicional e dor severa nesse indivíduo. Outra contraindicação é a inflamação ou infecção aguda no local. Edema articular, principalmente edema agudo, pois as técnicas manuais articulares, como aumentam a produção do líquido sinovial, elas podem então aumentar mais ainda o edema, e o edema, por sua vez, principalmente edemas acima de 40 mm de mercúrio, podem fazer inibição artrogênica e diminuir o controle motor e tônico daquela articulação ou daquela região. Malignidade local e a chance de promover metástase, fratura não consolidada ou instável na região a ser tratada, artrite reumatoide, principalmente pela instabilidade atlantoaxial, e nas mãos, pois a artrite reumatoide tem uma preferência para articulações sinoviais e na coluna, especificamente na cervical alta e nas interfalangianas das mãos. Lesão capsulo-ligamentar aguda, aterosclerose ou aneurisma na região a ser tratada também consiste em uma condição em que deve-se ter cuidado com a região e pode contraindicar a manipulação ou mobilização. Ainda nas contraindicações e precauções, uma delas é a artroplastia, anquilose articular, que é uma fusão da articulação, que pode ser parcial ou total,
lesão medular ou da caldequina, né, que é a síndrome da medula ancorada, em que não permite o deslizamento do tecido conjuntivo neural, por exemplo, espondilolistese não tratada, tuberculose ou qualquer outra condição ou doença óssea, dor excessiva, em que o paciente apresenta um SIN alto. SIN significa severidade, irritabilidade e natureza da lesão. Maitland coloca que o SIN alto, o paciente apresenta muitos movimentos e posições que acentuam, ou seja, que provocam a sua dor, e poucas posições que atenuam o seu quadro sintomático. Geralmente esses indivíduos descrevem uma dor entre 7 a 10 na escala visual analógica, e esses indivíduos eles podem receber mobilizações suaves e sutis e bem gentis nos graus 1 e 2 na primeira resistência, respeitando sempre o seu nível de dor e a sua percepção de dor. O SIN baixo já é um indivíduo que apresenta outra condição mecânica. Ele possui poucos movimentos ou posições que acentuam a sua dor, e ele possui mais posições que atenuam e que aliviam seu quadro sintomático. Esses indivíduos, geralmente na escala visual analógica, eles apresentam entre 1 a 5, 1 a 6 na sua escala. E esses indivíduos eles podem, então, ser mobilizados em grau 3 e grau 4 na segunda resistência. Princípios das técnicas manuais articulares. Um princípio básico das técnicas manuais articulares é que toda mobilização articular ela tem que acontecer exatamente no plano de tratamento. Esse plano ele passa pela superfície côncava da articulação, seja essa superfície côncava fixa ou móvel. Então, as mobilizações no sentido antero-posterior ou póstero-anterior ou médio-lateral, né? Seja no sentido lateromedial ou médio-lateral, elas têm que acontecer exatamente e obrigatoriamente em paralelo ao plano de tratamento. E toda tração articular, independente da articulação, ela tem que acontecer no sentido perpendicular ao plano de tratamento. Tá? Aqui no exemplo nós temos uma articulação do cotovelo e a incisura troclear da una como a superfície côncava nesse sentido. Aqui em outro exemplo, nós temos o plano de tratamento nesse sentido, passando pela superfície côncava da articulação, e a tração está acontecendo no sentido perpendicular ao plano de tratamento. E a compressão também ocorre no mesmo sentido, claro que no sentido oposto à tração, mas sempre perpendicular, ambas as condições perpendiculares ao plano de tratamento. E o glide, que é o deslizamento, seja no sentido antero-posterior ou médio-lateral, ele ocorre sempre em paralelo ao plano de tratamento. Então, aqui uma outra figura mostrando também o plano de tratamento no sentido antero-posterior, passando pela superfície do platô tibial, que aqui no caso é representada a superfície côncava fixa, onde o plano de tratamento está passando, também aqui no sentido médio-lateral. Então toda tração ocorre, ou compressão, ocorre sempre perpendicular a esse plano de tratamento. Uma lei artrocinemática extremamente importante para desenvolver o raciocínio clínico nas técnicas de mobilização articular, seja ela mobilização articular passiva ou mobilização com movimento, é a lei artrocinemática, que é a primeira lei, ou lei que envolve movimentos acessórios. Movimento acessório porque ele assessoriza o movimento fisiológico, é a lei de côncavo convexo, que é a primeira lei. Nessa lei, ela indica que quando uma superfície côncava é fixa e um segmento convexo é móvel, o movimento artrocinemático de deslizamento ocorre sempre no sentido contrário ao movimento fisiológico ou movimento osteocinemático. Por exemplo, aqui na abdução do braço, o deslizamento da articulação glenohumeral ocorre no sentido inferior. Na segunda lei artrocinemática, que é a lei convexo-côncavo, quando temos um segmento convexo fixo
em um segmento côncavo móvel, o movimento artrocinemático ou movimento acessório de deslizamento ele ocorre no mesmo sentido do movimento osteocinemático ou movimento fisiológico. Aqui um exemplo é o movimento de extensão do joelho, né, em cadeia cinética aberta, em que o movimento osteocinemático de extensão acontece nesse sentido e deslizamento também acontece neste mesmo sentido. Tá? Então, toda lei artrocinemática, seja ela primeira ou segunda lei, né, ela sempre analisa, leva em consideração as superfícies articulares e o movimento a ser analisado. Então, na primeira lei, como eu dei o exemplo, a cavidade glenoide é uma superfície côncava fixa e a cabeça do húmero convexa móvel, no movimento de abdução, o que acontece é o deslizamento no sentido inferior. Tá? E aqui, no joelho, o que acontece é o fêmur, ele é convexo fixo, já é a segunda lei, né? E a tíbia, com seu platô tibial e a superfície superior dos meniscos, é côncavo móvel, então o deslizamento ocorre no mesmo sentido do movimento de extensão. Outro princípio importante na aplicação das técnicas manuais articulares são as diferentes angulações que as articulações facetárias estão disponíveis anatomicamente. Ao nível da região cervical, a faceta apresenta uma angulação em relação ao solo, que está aqui representado nessa linha horizontal, de aproximadamente uma angulação de 45 graus. Note que a faceta ao nível cervical ela está mais voltada ao plano transversal. Ao nível da região dorsal ou torácica, as facetas estão orientadas a aproximadamente 60 graus em relação ao solo. E note também que as suas facetas estão mais orientadas no plano coronal. E por último, as vértebras lombares, elas estão com as facetas orientadas em 90 graus em relação ao solo, e a sua faceta também está orientada mais no sentido antero-posterior. É importante esse conhecimento como um princípio básico para as técnicas de mobilização com movimento e também deslizamento apofisário natural que serão trabalhadas a seguir. Essas técnicas são trabalhadas com o indivíduo na posição vertical, seja ela sentado ou em pé. A mobilização articular passiva ela busca como princípio básico resgatar a mobilidade no movimento acessório ou artrocinemático e também resgatar a dor do indivíduo, o reposicionamento articular e, por consequência, diminuir o quadro álgico do indivíduo. No exemplo que eu dei anteriormente, envolvendo o movimento artrocinemático, na primeira lei, se o indivíduo ele tem uma restrição na parte mais inferior da cápsula articular do ombro, ele tem uma restrição do movimento artrocinemático de deslizamento caudal e, consequentemente, um bloqueio na abdução. Técnicas manuais articulares voltadas especificamente para o deslizamento caudal, para aumentar o espaço articular nessa região mais inferior, podem, então, melhorar o movimento de deslizamento no sentido caudal e, consequentemente, aumentar o arco de movimento no plano coronal, envolvendo o movimento de abdução do ombro. O tratamento pode ocorrer com a percepção de dor do paciente também, sempre respeitando o grau de severidade, irritabilidade e natureza da lesão, que é o SIM, né? Respeitando os pacientes com SIM alto e SIM baixo,
E aí, para cada um deles, a gente tem que manter um grau específico de mobilização. Nos pacientes com SIM alto, eles devem receber mobilizações suaves em grau 1, grau 2, sempre na primeira resistência, 3 vezes de 30 segundos. E os pacientes com SIM baixo, eles podem receber mobilizações em grau 3 e grau 4, na segunda resistência, 3 vezes de 1 minuto, ou até aliviar completamente o seu quadro sintomático, ou resgatar a mobilidade acessória passiva daquela articulação que está com rigidez ou hipomobilidade. A técnica do Mulligan, ou conceito Mulligan, é dividido em NEGs, SNEGs e MWM. O NEGs e o SNEGs são aplicados especificamente na coluna vertebral. NEGs significa deslizamento apofisário natural e SNEGs significa deslizamento apofisário natural sustentado. O MWM já é uma mobilização com movimento e acontece especificamente em articulações periféricas, no esqueleto apendicular, seja membro superior ou membro inferior. Então, basicamente, a técnica do Mulligan utiliza mobilização com movimento fisiológico, ou seja, é aplicada a técnica de mobilização articular sempre associada ao movimento fisiológico que o paciente apresenta mais dor. Então, basicamente, isso acontece em todas as técnicas, exceto no NEGs, que é o deslizamento apofisário natural. Uma diferença do NEGs para a mobilização articular passiva é que o NEGs ele acontece com um indivíduo sentado ou em pé. Na maioria da aplicação das técnicas do Mulligan, ocorre com um indivíduo sentado. E nessa posição vertical, nós temos maior descarga proprioceptiva e mecanoceptiva, diferente do indivíduo que recebe uma mobilização articular passiva em decúbito, seja em decúbito dorsal, ventral ou lateral. A indicação do Mulligan, então, é sempre dor ao movimento. Se o paciente tem mais de uma direção de movimento com dor, o terapeuta deverá sempre realizar a técnica de imobilização com movimento para a direção do movimento com maior quadro álgico. E o tratamento ele deve ocorrer sempre sem dor ou menor quadro sintomático, uma redução relevante do quadro sintomático, ou seja, o indivíduo tem uma dor 8, 9 ao movimento para uma direção específica, e quando o terapeuta realiza a técnica de mobilização com movimento, essa dor do paciente reduz para 2, 1 ou até meio na escala de dor. Então, é uma redução importante e, portanto, a técnica também está indicada nesse caso. O glide, que é o deslizamento que deve acontecer, ele deve ocorrer sempre do meio para o fim da amplitude de movimento, sendo que a aplicação da técnica com o paciente com menor dor ou ausência de dor. Os pacientes que relatam dor ao movimento, seja após uma queda da própria altura, uma prática esportiva, uma contusão no esporte ou uma entorse, por exemplo, em que não tem uma lesão em uma estrutura nobre já previamente investigada, esses pacientes podem apresentar dor ao movimento após esses eventos, e esse desalinhamento ele pode acontecer de forma aleatória na direção randômica. Então, por isso, o terapeuta ele deve buscar qual é a direção de reposicionamento articular que melhora a dor ao movimento do paciente, sempre inicialmente respeitando as leis artrocinemáticas e, num segundo momento, testando realinhamentos em direções aleatórias e sempre buscando
que o paciente realize o movimento com menor dor, com uma redução relevante, ou sem dor. A técnica ela deve ser aplicada 3 vezes, de 6 a 10 repetições, com movimento sem dor ou com uma menor dor, uma redução expressiva do quadro álgico do paciente. Umas indicações gerais para a aplicação das técnicas de mobilização articular são dor inespecífica, em que durante a aplicação ou investigação do movimento artrocinemático, porque inicialmente as mesmas técnicas aplicadas e que serão demonstradas, elas aplicadas para avaliar o movimento acessório e elas, a mesma pegada, a mesma mobilização, ela serve também para tratar aquele movimento acessório quando o indivíduo apresenta dor ou apresenta ou hipomobilidade. Tá? Então, se a técnica mobilização de determinada articulação, ela reproduz o quadro sintomático do paciente, ela é então por Maitland chamada de sinal comparável, que é todo procedimento que reproduz o quadro sintomático do paciente. Se eu reproduzo o quadro sintomático desse paciente, eu encontro qual é o tecido que está gerando o quadro álgico desse indivíduo e encontro o tecido que necessita ser tratado. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma abordagem específica sobre o tecido articular, especificamente, mas outros procedimentos também podem gerar quadros sintomáticos numa avaliação, como, por exemplo, testes neurodinâmicos, que avaliam a extensibilidade do tecido conjuntivo neural, técnicas que avaliam o tecido miogênico, enfim, existem outras possibilidades de gerar e de reproduzir um sinal comparável também. Dor ao movimento, como comentado anteriormente, se o paciente tem dor ao movimento, também é um sinal comparável. Hipomobilidade articular, rigidez articular, ganho de amplitude de movimento, então tanto as técnicas de mobilização articular passiva quanto a técnica de mobilização com movimento no conceito Mulligan são indicadas para o ganho de arco de movimento, havendo previamente diagnosticado uma restrição capsular ou mesmo uma hipomobilidade articular. Desalinhamento biomecânico, geralmente está associado à dor ao movimento nesses pacientes. Relaxamento muscular, pelo efeito hipoalgésico das técnicas, que faz, por consequência, uma inibição da articulação, entre outras indicações. Então, pessoal, embora as técnicas manuais articulares elas sejam bastante resolutivas, principalmente as técnicas de mobilização com movimento, nenhuma técnica ela é absoluta e também a solução de todos os problemas, né? Ela é apenas uma ferramenta que é utilizada quando bem aplicada e no momento oportuno, ou seja, quando o paciente apresenta as indicações específicas para a aplicação da técnica, por exemplo, a dor ao movimento, como comentado anteriormente. Então, aqui nesse slide, a gente tem um raciocínio clínico que envolve também o sistema musculoesquelético, como ele está organizado, como hoje a gente conhece o comportamento da musculatura em diferentes planos, né? Os músculos que estão localizados no plano mais profundo são considerados músculos estabilizadores, que têm grande quantidade de fibra vermelha, são oxidativos lentos e possuem também uma habilidade antecipatória e também compensatória, né? Um feedback e um feed-forward. Então, esses músculos eles têm uma capacidade estabilizadora muito importante, porque eles têm um predomínio de fibras vermelhas, fibras do tipo 1 de contração lenta, que são resistentes à fadiga. Tá? Eles também estão anatomicamente mais próximos ao eixo articular, como demonstrado aqui no exemplo multífido, que é dividido em 5 camadas. Essa camada mais profunda também é chamada de rotador longo e rotador curto na anatomia, e as camadas superficiais que ultrapassam 2 a 3 segmentos. Aqui a gente vê também um exemplo, o transverso do abdômen, a face tóraco-lombar profunda e a sua conexão também com o multífido na região posterior. Então, tradicionalmente, são músculos extremamente importantes para fornecer a estabilidade articular. Então, é importante estar sempre utilizando técnicas para associar às técnicas manuais articulares, técnicas que forneçam estabilidade segmentar ativa para o indivíduo, seja na coluna vertebral ou nos membros.
Então, por exemplo, aqui, a ativação de músculos específicos como transverso do abdômen, multífido, quadrado femoral, que é um estabilizador importante que vem sendo investigado da articulação coxofemoral, glúteo médio, glúteo máximo, fibra interna, o psoas também, que tem uma inserção específica no corpo anterior das vértebras e disco intervertebral de todos os segmentos lombares, com exceção de L5, o assoalho pélvico, o diafragma, longo da cabeça e longo do pescoço, que são estabilizadores importantes na região anterior da cervical, e também semiespinhal da cabeça e pescoço. Então, os músculos profundos, eles são músculos importantes para fornecer a estabilidade e o controle também antigravitacional. Já os músculos num plano mais superficial, por exemplo, o eretor da espinha, músculos biarticulares como o reto femoral, sartório, entre outros músculos biarticulares, esses músculos na morfologia, eles já apresentam outras características, como maior quantidade de fibra branca e trabalham com carga, força e velocidade. Esses sistemas superficial e profundo, na presença de lesão, se comportam de forma diferente. Na presença de lesão, ou seja, uma dor articular, ocorre inibição artrogênica especificamente no grupamento profundo, que atrasa o seu tempo de ativação e diminui o recrutamento neuromuscular das fibras musculares profundas, dos músculos mais profundos, e, consequentemente, por compensação, ocorre um aumento da atividade dos músculos mais superficiais, que trabalham com carga, força e velocidade, gerando, então, neles pontos gatilhos dolorosos e dores miofaciais, que também são bem conhecidas. Então, repare e note que o cenário ele é mais complexo e não se limita apenas a técnicas manuais articulares, mas é preciso olhar o sistema ativo também desse indivíduo, os músculos estabilizadores e mobilizadores e a relação entre eles, pois os músculos estabilizadores na presença de dor eles são inibidos, os músculos superficiais entram em hiperatividade, em espasmo de hiperatividade compensatória e podem perder sarcômero em série, ou seja, eles podem encurtar morfologicamente, e o cenário, então, de desorganização do sistema musculoesquelético ele está instalado. Em técnicas manuais articulares apenas não são capazes de resgatar a funcionalidade desse indivíduo. Tá? E ainda tem um outro conceito que é importante ser levado em consideração, que são as cadeias musculares também. Os músculos não trabalham unicamente em um plano e direção, mas trabalham funcionalmente em cadeias, e esse processo e essa relação estabilizador e mobilizador acontece não apenas em grupamentos específicos, mas também em cadeias musculares que podem então gerar um desequilíbrio global no indivíduo, seja no movimento e ou postura do indivíduo. E olhando o aspecto postural também é outro contexto interessante, pois o bom alinhamento postural ele protege contra lesões e deformidades progressivas. E posturas ruins, a má postura, ela favorece também lesão e deformidade progressiva e prejudica o sistema na dinâmica. Se o indivíduo parte de uma estática desalinhada, a tendência do indivíduo é dinamicamente apresentar maior sobrecarga numa parte da articulação em outra e também promover, então, deformidade progressiva naquele sentido. Então, é importante utilizar outras ferramentas para associar a essas específicas voltadas para as técnicas manuais articulares. É importante utilizar técnicas que envolvam a abordagem do tecido miogênico e também do tecido conjuntivo neural, que também é uma outra possibilidade de restrição que pode gerar hiperatividade numa musculatura. Por exemplo, uma restrição do tecido conjuntivo neural do nervo ciático ou isquiático pode gerar uma hiperatividade nos posteriores de coxa para proteger o tecido neural frente a uma tensão neural adversa nesse nervo que sai de L4 a L5, S1, S2, especificamente dos segmentos de L4 a S2. Tá? Então, é importante olhar o indivíduo como um todo e, mediante uma avaliação prévia, inicialmente, tratar o indivíduo olhando por vários pontos de vista e abordando os diferentes tecidos. Esses tecidos precisam ter testados, reproduzindo sinal comparável, ou seja, reproduzindo o quadro sintomático do indivíduo,
o terapeuta deve obrigatoriamente tratar aquele tecido específico, seja ele articular, tecido neural ou tecido miogênico, dentro desse contexto de desorganização do sistema locomotor, como eu acabei de colocar, e retestar, repetir aquele teste que reproduziu o quadro sintomático, e o indivíduo obrigatoriamente ele deve melhorar, senão ele precisa ser novamente reavaliado, tá? Espero que essa dica também tenha ajudado e que possa favorecer a construção do raciocínio clínico de vocês também. Espero que você tenha gostado do conteúdo e o conteúdo tenha te ajudado, tenha sido relevante para você e para a sua vida profissional. E se você achar importante, considere inscrever-se no nosso canal ou seguir a nossa rede social. Obrigado.